Amém. Glória a Deus. Oxe, pode se assentar agora sim. Nem eu do Shalom. Estou mais cansado que a grávida. Quero agradecer a oportunidade, desde já, que para mim é uma alegria, né, estar aqui, apesar de eu fujo muito daqui, gente. Eu preciso, né? Não vou mentir. Eu fujo, eu digo que eu não vou, que eu não quero. Mas eu tava com saudade. E no fundo eu me tremo, dá uma dor na barriga, mas eu me sinto bem aqui. É o Senhor lembrando, né, que a gente tem que estar falando dele, da palavra dele, exaltando o nome dele. Então eu quero agradecer minha oportunidade e que o Senhor venha estar edificando as nossas vidas nessa noite. Amém? Abram suas Bíblias em Gênesis 4. Aqui eu vou marcar meu tempo. Deixa eu me apresentar, porque eu estou vendo que tem muita gente nova na igreja, né? Eu estou sem óculos, mas quando eu passei aí, eu vi que tem muita gente nova na igreja, glória a Deus. Eu sou a pastora Gerlúcia, sou casada com o pastor Antônio. Levante aí, Antônio. Esse homem lindo, gente! Sou casada com o Antônio. Temos 3 filhos com esse aqui, né? Que vai chegar. Glória a Deus. Quem faz filho é a gente, minha filha. Não é ninguém, não. A gente já triplicou, não multiplicou, não, minha filha. A gente já triplicou. Vamos lá. Gênesis 4, a partir do 3, que diz assim: No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à sua porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Agora vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel 2. Primeira Samuel 2, a partir do versículo 12. Tá. Sim. Não, mas não. Deixa eu avisar vocês, viu, gente? Vocês trouxeram Bíblia, né? Todo mundo trouxe Bíblia, né? Que não, devido a problemas técnicos, não vai passar aqui na coisa aqui, viu? Que tá com problema. E quanto à contagem regressiva, não se preocupe, gente, que eu conto aqui, ó. Eu não me passo no tempo, não, viu? Eu sou regradinha aqui. Tô marcando. 1 Samuel 2, a partir do 12, que diz assim: Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes, enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando. Agora vai lá para o 18. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. 22. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam.
Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém pecar contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém pecar contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Santo Deus e amado Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Todos nós aqui, a começar por mim, viemos aqui, Senhor, para ouvir de Ti. Queremos sair edificados, fortalecidos, que o Senhor possa estar tomando nossas mentes, esvaziando, meu Pai, de tudo que nos rouba, que nos toma deste momento, Senhor. Que possamos estar, de fato, verdadeiramente ligados com o céu, ligados com o Senhor. E que cada um aqui receba a sua devida porção, Senhor. Que haja cura, transformação, libertação. E tudo através do Seu nome, Senhor. Somos apenas meros instrumentos, meu Pai, diante do Senhor. Fica conosco e nos conduz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito se fala na deficiência de paternidade. Se eu fosse aqui fazer uma enquete de quantos tiveram seu pai presente na sua criação, não precisa. Eu me arrisco a dizer que 60%, no mínimo, 60% aqui não tiveram um pai, eu digo pai, figura masculina, pai mesmo, presente no seu desenvolvimento de vida, né, no seu relacionamento. E sabemos que isso gera marcas em nós. Gera marcas, algumas feridas, e dificulta o nosso relacionamento com o Senhor. Porque eu sou um exemplo disso. Meu pai separou de minha mãe, eu tinha uns 2 anos. E aí, quando eu fiz minha aliança com o Senhor, todo mundo começou a dizer, você tem um pai? Você agora tem um pai? Eu falei, eu tenho um pai? Tem, você tem um pai. E aquilo bugava a minha mente, que eu ficava, como é que eu tenho um pai? Como é que funciona isso? De pai, eu tenho um pai, você tem um pai que é zeloso, que cuida de você, que faz por você. E isso, por muito tempo, eu usava como desculpa para dizer, Deus, eu não sei como me relacionar com o Senhor. Eu não tive um pai, eu não tive uma figura paterna, então eu não sei como é que eu devo me relacionar com o Senhor. Nós somos irmãos em Cristo, somos filhos do mesmo pai, mas nos relacionamos de forma diferentes com esse mesmo pai. E muitas vezes eu usava essa desculpa. Senhor, eu não sei como é que funciona esse negócio de paternidade. E muitos aqui também sabem o que é isso. E aí, todas as minhas gestações, todas, gente, sem exceção, eu enjoo muito. A mais, assim, suave foi a de Mariana, que foi a primeira. Mas as outras é um enjoo que parece que eu vou morrer. Ao ponto de eu vomitar mais de 6 vezes num dia. E aí tem que internar, tem que tomar remédio, assim, é algo terrível. De não conseguir comer, nem água fica. Não, estou emagrecendo muito, não pode. Agora já estou na fase, está engordando muito, não pode. Já passou a fase do enjoo, graças a Deus. Mas só que essa fase eu falei, poxa, não, eu estou ruim. Senhor, eu preciso de 5 minutos. Vou parar as coisas aqui 5 minutos, porque eu não estou bem. E eu, de fato, não estava bem. E não só isso estava acontecendo comigo. Além da minha gestação, outras coisas também vinham acontecendo na minha vida. Meu marido chegou a testemunhar algumas vezes aqui, né? A fase maravilhosa que o Senhor tem nos colocado. Porque tudo que vem do Senhor eu vou aceitar de bom grado. Independente se for bom ou se for ruim, é do Senhor, eu vou aceitar. E eu vou dizer que é de quem? Eu vou dizer que é o inimigo, que é o cão? Não, meu amor. Eu só aceito as coisas que vêm do Senhor. O que for do cão, eu não aceito. Então, eu creio que a fase que nós estamos passando é a fase que o Senhor permitiu. Então, eu aceito de bom grado. E eu falei, Senhor, eu preciso de 5 minutos, porque são muitas coisas. Eu não estava conseguindo na mentoria, eu não estava conseguindo produzir em nada.
Só que esses 5 minutos foram se tornando 5 dias, 5 meses, e iam se tornar 5 anos. Eu já estava entrando numa fase de paralisia espiritual. E aquilo estava me gerando um conforto. É bom, é ótimo. A gente chegar, fica aqui sentadinho, ó. Recebi a palavra tchau. Ai, o culto foi maravilhoso, foi uma bênção. Mas a gente não quer pagar o preço que tem que pagar. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o direcionamento. O Senhor já lhe deu. Não venha me dizer que você não sabe, não, que você sabe. A gente sabe o que precisa ser feito, o que tem que ser feito. Mas a gente dá uma de João sem braço. Eu não estou entendendo, Deus, o quê? Tem que fazer o quê, Senhor? Eu estava nessa. Estou grávida. Ai, Deus, eu não estou bem. Estou muito ruim, viu, Senhor? Depois eu volto a fazer minhas coisas. E o Senhor, Ele começou a me alertar. Eu estou gerando no mundo físico. Isso aqui, né? É gravidez, viu, gente? Né, é gravidez. Que eu já subi aqui algumas vezes, eu tinha uma barriguinha, as pessoas, ela está grávida? Não estava não, mas agora eu estou. Agora é gravidez mesmo. Viu? E aí, eu estou gerando no mundo físico. Mas no espiritual eu não estava gerando nada. E eu não queria gerar, não estava gerando porque eu não queria. Eu não vou ser hipócrita para vocês e falarem, nossa, uma pastora sim, uma pastora. Eu não estava gerando porque eu não estava querendo. Estava bom para mim, estava confortável. Mas o Senhor começou a me exortar. O Senhor começou a me exortar. O pai que ama, ele exorta o filho. E os meus milhões de seguidores, brincadeira, viu, gente? Algumas pessoas no meu Instagram, poxa, nunca mais fez o vídeo, já orou, já leu a Bíblia. Nem isso eu queria fazer. Já orou, já leu a Bíblia? Nada. Não queria fazer nada. E o Senhor começou a usar algumas pessoas no Instagram. Carla Viana, não pare, Deus tem um propósito. Amanhã eu vou pelo menos fazer um storyzinho. Não fazia. Não queria fazer nada. E aí o Senhor me alertou, começou a me alertar. As consequências das minhas atitudes, a que ponto eu chegaria. Eu já estava passando por várias dificuldades, o Senhor me disse, você quer que eu te leve à dor extrema para você voltar a fazer o que você tem que fazer? Você quer chegar no nível da dor extrema? E a desculpa de, eu não tenho pai, eu não tenho pai. O Senhor começou a me questionar, que inclusive é o nosso tema de hoje. Que filho você tem sido? A gente fala muito, não, minha filha, Deus é pai, né? Tem um ditado que o povo, Deus é pai, não é padrasto. Meu pai vai fazer por mim, meu pai isso. Mas que tipo de filho nós temos sido diante do nosso pai? E foi isso que o Senhor me questionou. Que tipo de filha você tem sido? Nós lemos aqui algumas coisas, né? Algumas passagens e nós vemos que essa deficiência de paternidade não é coisa de agora. A Bíblia, ela relata tudo, tudo está aqui. Tudo está aqui, você vai encontrar tudo aqui. Inclusive essa, né, ausência de paternidade, você já encontra aqui também. E desde que o pecado entrou no mundo, Satanás, ele vem roubando coisas preciosas das nossas vidas. Por quê? Porque a gente deixa. Nós somos responsáveis, nós deixamos. E assim que nós abrimos a Bíblia, o primeiro capítulo de Gênesis diz o quê? Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Quando Satanás ele foi expulso da parte celestial do céu, ele encontrou o quê? Uma terra vazia e sem forma. E todos os dias ele quer te colocar neste lugar vazio e sem forma. Qual é a doença, o mal do século? Depressão. Depressão. Quantas pessoas? Depressão, síndrome do pânico. E eu digo a vocês, não é falta de Deus, porque eu já presenciei isso. Façam suas terapias, mas coloque Deus na frente de tudo. Porque Satanás, ele quer te colocar lá todos os dias. Tudo de bom que ele viveu com o Senhor, ele não quer que você viva. Ele vai impedir você de viver. Mas tudo de ruim, da parte miserável, que ele vive, que ele viveu, que ele vai continuar vivendo, ele quer que você experimente também. Ele não vai cansar
Ele não cansa. Ele quer que você viva tudo de ruim que ele viveu. E a primeira família instituída pelo Senhor perdeu o que tinha de mais importante: comunhão, intimidade. A Bíblia relata que o Senhor vinha ter com Adão. Imagina, a gente hoje luta, Senhor, a gente ora, a gente clama, os louvores aqui para a gente poder sentir a presença do Senhor. E Adão tinha isso diariamente. E ele perdeu. Isso foi perdido. E muitos de nós estamos dentro da igreja e já perdemos isso, ó. E nem se tocou ainda que perdeu. O que é pior, o que é mais grave. Vem, só para cumprir tabela, vou lá assistir o culto. Cochila, não dá indevida importância. Pregaram o quê? Menina, foi aquela pastora lá que está grávida que pregou hoje, foi bom. Mas não lembra da palavra, não se atenta à palavra. A gente perdeu essa comunhão, essa intimidade. E o único momento no dia que nós temos para fazer isso é aqui agora. E nem aqui agora a gente está fazendo. Amanhã, ai meu Deus, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Hoje é terça, o culto de terça demora muito, né? Termina tarde, meu Deus. A gente fica, ó, em vários lugares, menos aqui, onde nós deveríamos estar. Se você veio para cá, se você separou esse momento para adorar o Senhor, adore. Escute a palavra, se entregue. Esteja aqui presente de corpo e alma, não é só o corpo, não. Mas desfrute desse momento, tenha regozijo em estar aqui, em estar se alimentando da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E a gente leu aqui em Gênesis o primeiro assassinato da Bíblia. Do mundo. Se você botar lá no Google, primeiro assassinato do mundo, vai estar lá, vai aparecer lá. Adão e Caim e Abel. O primeiro assassinato do mundo a gente vê na Bíblia. E não foi entre rival, não foi entre inimigos, foi entre irmãos. Um irmão matou o outro. Quando eu estava lendo essa passagem, eu fiquei me questionando, Senhor, onde é que estava Adão e Eva? Porque a Bíblia não traz nenhum relato. Adão, eu entendo, devia estar ocupado com os bichos lá, né, organizando as coisas. E Eva estava onde? Eu sou mãe de 3. Eu já entendi que eu vou viver as 3 fases de uma criança ao mesmo tempo. Eu tenho uma criança que já disse que é adolescente, que é Mariana. E eu tenho um bebê que já disse que é criança. Porque se eu chamar a Caleb e falar, vem cá para dar um cheiro, para a mamãe dar um cheiro no bebê. Ô mãe, bebê não, é criança. 3 anos, não sabe nem fala direito ainda, ele já disse que ele é criança. Eu digo, mas é o bebê de mãe. Não, mãe, bebê não, criança. Então eu vou viver as 3 fases de uma criança ao mesmo tempo. E eu, como uma mulher equilibrada que sou, glória a Deus, Senhor, declaro no teu altar o equilíbrio da mãe, né, na minha vida. Mas é uma confusão. Eu só tenho 2, Caleb e Mariana, é uma confusão. E mãe me bateu, e fez isso, e pegou o controle. Eu quero assistir isso, eu quero fazer aquilo. Aí eu, gente, vamos parar. Me bateu primeiro, vou bater nos 2. Se não se comportar, quem vai bater sou eu. Aí fica aquela agitação. Aí tem horas que eu tenho que chamar uma patente maior. Deixe seu pai chegar que vocês vão ver. Aí no instante, ó, e o pai não faz nada. Tenha paciência com as crianças. Por que esse nervoso? Não, Antônio? Tenha calma. Eu tento, gente, eu tento. Mas tem dias que é uns glória lá em casa, uns negócios diferenciados. Porque eu vou te contar. Entendeu? Tenha paciência. Mas eles brigam entre eles. E a Bíblia ela não traz nenhum relato, nenhuma reação de nenhum dos 2. Isso me preocupa. Eu falei, meu Deus, tudo bem que não está aqui, mas Adão se chorou, nada, não tem nada, nenhum relato. Nenhum relato.
Quando o Senhor ele vai questionar, você vê que era o próprio Satanás. Que Cainzinho, viu? O Senhor pergunta, onde está seu irmão? Não sei. Ó que cinismo. Não sei. Por acaso sou eu responsável por ele? Ah, minha irmã, se fosse comigo, ele ia ver um tapa-gospel no meio da boca. Porque eu não ia aguentar. Você falou o quê comigo? E tem gente que diz que o Senhor é bravo, né? O Senhor, tudo bem, mas o castigo eu te dou de outro jeito. Se preocupe não. Aí ele fala o quê? Vamos ler aqui no 13. Gênesis 4, 13. Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais. Não posso aguentá-lo. Tu me expulsastes da terra e de tua presença e me transformastes num andarilho sem lar. Tu. Não é o próprio Satanás, um rapaz desse? Ele matou o irmão. É como se ele estivesse falando, oxe, eu não fiz nada demais. Para que esse castigo todo? Eu só matei meu irmão. E depois ele ainda culpa o Senhor. O Senhor me afastou da tua presença. O Senhor me botou na terra como andarilho. Nós somos esse filho aqui, ó. Nós somos esse filho aqui. Quando estamos na fase ruim. Oh, Deus, o Senhor não está comigo. O que eu fiz de errado? Você sabe. Você sabe o que você fez de errado. E você sabe porque o Senhor te colocou nesse castigo. Mas a gente quer dar uma de vítima. Eu não estou entendendo porque que eu estou passando por isso. Essa fase. Por que esse castigo? Caim. E o Senhor sabia o que ele tinha feito. Não sabia, não? Sabia. Mas o Senhor, Ele quer ouvir. Ele quer ouvir de nós. Ele quer que a gente confesse. Ó, Senhor, fui eu fiz isso. Ó, Pai, eu pequei mesmo. Eu me arrependo, Senhor. Eu acho que se ele tivesse feito isso, o Senhor teria até aliviado no castigo. Mas o Senhor perguntou para ver. Peraí, deixa eu perguntar aqui, porque eu quero ver se ele vai dizer isso mesmo. Me fala aqui, meu filho, foi o que aconteceu? Ele ainda culpa o Senhor. Tu me afastaste. O Senhor não afasta ninguém, a gente que se afasta do Senhor. A gente que se afasta, fica tão distante, quando vai ver, está tão longe, que não acerta até para voltar do trabalho. E não percebe, você vai se afastando, você não percebe. Eu estou no culto toda terça, toda quinta, todo domingo estou lá, mas está tão longe, nem percebe. Não busca, não ora, não faz mais nada. E outros filhos, o tema de hoje é o quê? Qual filho você tem sido? Nós lemos lá em Samuel. Vamos lá de novo. 1 Samuel, versículo 2. Os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram homens perversos, não consideravam ao Senhor. Eli, ele foi um juiz em Israel. E Eli foi o sumo sacerdote que pegou o filho de Ana, aquela mulher que não podia ter filho, que falou, Deus, se o Senhor me der Samuel, eu vou entregar. Foi Eli. Ele era responsável por orientar as pessoas a obedecerem a Deus. E os filhos dele? Ele orientava os outros, fazia com os outros, mas os filhos deles eram perversos e não consideravam ao Senhor. E quando ele vai exortar, gente, olha, como é? Você está vendo que seus filhos estão, eles não respeitavam os sacrifícios que eram feitos. Eli reclamava, meu filho, por que você está fazendo isso? É desse jeito? Fala a verdade. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, uma pessoa chegar para você e falar, por que você está fazendo isso? Naquela hora ali você vai até, desculpa, me perdoe. Mas passou, minha irmã, você vai voltar a fazer tudo de novo. Porque aquela conversa ali, a conversa muitas vezes não surte efeito. Ainda mais dependendo da coisa que você está fazendo.
tem que ser um castigo maior. Porque a gente só funciona assim. A gente é tão miserável que a gente precisa, de uma pressãozinha na nossa vida. Porque se deixar muito solto, a gente relaxa. E no meio dos filhos de Eli, tinha Samuel. Mas Samuel, ele não foi corrompido pelo meio. Que às vezes você está em um ambiente e você se deixa influenciar pelo aquele ambiente, pelas pessoas, talvez no trabalho, que você trabalha num lugar que tem ímpios, e você parece que tem duas personalidades. No trabalho você é uma pessoa, na igreja você é outra. Porque você vai se adequando ao povo. Eita, não, hoje aqui eu tenho que... não posso ser assim, não, eu tenho que ser mais soltinha. Seja o que for, aqui ou na igreja, seja servo, seja obediente, honre ao Senhor. Em qualquer lugar. Então o Senhor, ele começou a exortar Eli. O Senhor começou a exortar Eli no versículo 3, 11. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra ele e sua família. Eu o adverti de que castigaria a sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu por seus pecados. O Senhor, quando ele nos exorta, ele espera uma ação. Tá? O Senhor me exortou 1, 2. Na terceira, me levaram para o gabinete. E tudo que o Senhor já vinha me ministrando foi testificado ali. Eu falei, entendi, Senhor. Eu entendi que ali foi o último aviso que o Senhor estava me dando. E talvez hoje seja também o último aviso que o Senhor possa estar dando para vocês. Antes de que Ele venha pesar a mão, antes que Ele venha de fato te castigar. O Senhor, Ele alerta e Ele espera uma ação da sua parte. Foi o que o Senhor fez. O Senhor alertou Eli e esperou uma reação de Eli. Depois que eu saí daqui do gabinete, né? Eu cheguei em casa, eu orei, claro, fui pedir perdão a Deus, né? Pela minha indisplicência, principalmente com o reino, por não querer contribuir, por tudo, né? Que eu vinha fazendo. E eu estava consciente, estava fazendo consciente. A gente faz coisas às vezes consciente, mas a gente continua fazendo. Não está acontecendo nada, não está ferindo ninguém. Ninguém viu, ninguém descobriu, vou continuar fazendo. Vá achando. Continue. Você vai achar. Vá. Então, quando eu recebi, eu falei, pronto, não, Senhor, já entendi. Foi o meu ultimato. A única coisa que eu peço é que o Senhor esteja comigo. A certeza e a convicção de que o Senhor está comigo. Onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, que o Senhor esteja na frente. Porque tem horas que bate o medo, meu irmão, que eu vou te contar. Eu digo, não vou, não. O Senhor vai, você tem... Olha, teve coisas que o Senhor já mandou fazer e eu não fui. Vou confessar logo tudo, viu, Pai? Porque aí é exposto, aí o Senhor perdoa logo tudo, viu? E eu não fiz, eu falei, vou nada. Vou não vou. E não fui. Porque eu não queria. Falei, não vou não. E Deus, mano, eu falei, não vou. Foi a última vez, não acontecerá mais. Em nome de Jesus. Então, tem coisas que você pode e deve fazer. Não espere que Deus faça tudo, não. Se Deus exortou, você sabe o que você tem que fazer? Vou fazer. Deus está mandando fazer, vou fazer. Porque a gente fica, não, estou esperando o Senhor me dar uma direção. O Senhor já deu, o Senhor já falou, já fez tudo, mas você não quer fazer. Você quer esperar por Deus para que Deus faça. Não, você que tem que fazer. Se você pode fazer, faça. E as consequências dessa indisplicência, dessa indisciplina, dessa desobediência de Eli, trouxe uma consequência não só para os filhos dele, mas para a família toda. Chega em casa, você vai ler, viu? Lá depois, com calma. Para a família toda. Foi uma maldição para a família toda. Samuel foi
Quando ele servia ele era obediente. Mas quando ele foi pai, ele também não teve sucesso com os filhos. Tá observando, né? Tá observando. E um outro homem, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Gente, aconteceram coisas terríveis na casa de Davi. Coisas terríveis. Aminon estrupou a irmã. Absalão tomou o trono. Foram coisas assim terríveis. Por que vocês acham que Salomão pediu sabedoria? Ele ele presenciou dentro de casa a agonia, a confusão que era. Eu imagino ele olhando e falava, meu Deus, eu preciso... Se dentro da minha casa está assim, como é que eu vou ser rei para administrar um povo? Eu preciso de sabedoria. E o livro de Provérbios, ele foi escrito não pelas experiências de Salomão, porque Salomão não tinha experiência boa para escrever. Foi totalmente inspirado pelo Senhor. E é cada bofetada que a gente toma quando a gente lê Provérbios. Né? Não foi Salomão, por experiência, foi o Senhor, ele inspirado pelo Senhor, que escreveu o livro de Provérbios. Todos esses homens que eu falei, eram os homens de Deus. Tinham um relacionamento com o Senhor, eram usados pelo Senhor. Não obtiveram sucesso com os seus filhos. E aqui a gente aprende duas coisas. A primeira, que tipo de pai eu tenho sido? Pais, eu digo pais, pai e mãe. Que tipo de pai eu tenho sido? Eu tenho exortado o meu filho o suficiente? Que hoje, gente, porque não pode gritar. Se gritar com a criança vai desenvolver
pai você tem sido, mas o mais importante, que tipo de filho você tem sido para com o Pai Celestial? Porque é muito fácil a gente culpar o Senhor pelos nossos Não culpe ao Senhor por nada que você esteja vivendo. Ao contrário, Deus, eu tenho sido uma filha boa, merecedora do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Comece a reconhecer que o Senhor já fez tanto por você e você ainda quer bater boca, quer falar com o Senhor, quer culpar o Senhor pelos seus erros e pelos seus pecados. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não vou pegar, não. Quando o moço chegar aqui, ele pega, viu? Opa. O botão já está aqui pedindo socorro, minha filha. Não vou.